Oi meninas, e aí? Tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que vão a casa de vocês? Como é que vão o projeto da casa de vocês? Eu tô gravando esse vídeo em continuação da nossa última live. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, porque eu tenho um recadinho muito importante para dar para vocês sobre as nossas próximas lives, tá bom? Na live passada eu consegui explicar a importância do estudo preliminar. Eu vi que muita gente não tinha feito o estudo preliminar ainda, né? E me colocaram algumas perguntas das quais eu não conseguia responder porque não tinha nenhum croquis. E aí acabou a live, acabou o tempo da live e eu fiquei falando sozinha por 45 minutos, né? E aí depois eu só fui me dar conta que quando eu tinha acabado de responder todas as perguntas foi quando eu me dei conta de que não estava gravando. Então, eu tô gravando esse vídeo para poder explicar direitinho e resolver todas as perguntas que foram postas no formulário, tá bem? Então vamos começar aqui. Só um minutinho aqui, peraí. Beleza, então a gente tem, vamos na primeira pergunta aqui, tá? A primeira pergunta é da Carmen, tá? Oi Elaine, tudo bem? Ela acabou de assistir a segunda aula do módulo 3 e ficou com a seguinte dúvida. Ela tentou fazer a planta da cozinha, que a bancada tem 3,6 metros, passando para o papel 3,6 centímetros, porque na verdade como que ela fez? Ela fez cada centímetro, né, 1 metro. Então a cozinha dela ficou, né, com 2 dedos, então realmente ficou muito pequenininha para trabalhar. Aí ela colocou, você disse para multiplicarmos por 50, mas aí seriam 180 centímetros, o que ficaria grande demais. Por esse motivo eu multipliquei apenas por 5 e deu 18. Aí ficou num tamanho bom para passar para o papel A4. É isso mesmo? Depois consegui multiplicar por 10 e passei para uma folha A3. Ótimo, olha. Primeiro para a gente definir aqui, o que é uma folha A4? É esse tamanho aqui, certo? E a folha A3 é o dobro desse tamanho, ou seja, é isso aqui. Tá? Bom, eu não falei, Carmen, na verdade, para multiplicar por 50. Eu falei que a escala era 1 dividido por 50. Então, significa que se você tiver, por exemplo, um quarto aqui, onde tenha 4,30 metros, né, o quarto. Se você usar a escala 1 para 100, que é a escala da reguinha, significa que ele vai ficar com 4,3 centímetros. Aqui é metros, significa que isso foi dividido por 100. Então, vai ficar com 4,3 centímetros dentro da escala 1 para 100, que é a régua normal. Quando você divide, né, por 50, na escala 1 para 50, significa que essa plantinha vai ficar com 8,6 centímetros. Então ela vai ficar um pouco maior e aí vai ficar melhor para você poder fazer alguns detalhamentos. Assim, eu tentei ensinar essa questão da escala para que vocês entendam quando vocês pegarem, por exemplo, uma plantinha no farol da construtora ou coisa parecida, para vocês entenderem o que é escala. Mas basta você ficar dentro da proporção. O que eu quero dizer com isso, dentro da proporção? Ó, eu fui na Calunga, e que você pode ir em qualquer papelaria, e comprei isso aqui, ó. Só para poder mostrar para vocês. É um papel almaço quadriculado. Tá aqui. Ele vem 50 folhas aqui dentro e custou R$6 e uns quebradinhos. Tá aqui. Dentro eu abri já o outro, e aí dentro disso daqui tem esse papel, né, que ele vem na versão A4, e aí quando você abre tem aqui. Eu não sei se vai dar para focar muito bem, mas tem vários quadradinhos aqui. O que você pode fazer com esses quadradinhos? Se você definir que cada quadradinho desse tem 10 centímetros, isso significa que a cada 10 quadradinhos você tem 1 metro. E aí você vai colocando de 10 em 10 centímetros até você conseguir fazer sua planta.
Então, eu vou fazer uma planta aqui rapidinho, só para que vocês entendam como é utilizar a proporção, tá bom? Deixa eu preparar as coisas aqui. Ó, eu queria mostrar para vocês, né? Eu peguei essa plantinha aqui da internet e aí eu vou mostrar para vocês a importância que tem de você fazer as coisas com a proporção correta, tá? Então, nós vamos fazer esta cozinha aqui, que eu peguei na internet, peguei uma planta normal, e aí eu peguei esta cozinha aqui, e nós vamos reproduzir essa cozinha aqui, nesse papel, deixa eu ver se tá pegando aqui, nesse papel, para que vocês vejam como que a gente vai, como que nós vamos fazer e ter essa proporção aqui, nesse papel quadriculado, tá? E aí vocês vão saber a importância da gente ter que fazer as coisas com a proporção correta. Eu vou minimizar isso aqui, um pouquinho. Joia. Agora a gente tem o seguinte, nós vamos fazer essa cozinha aqui, tá vendo? É uma cozinha de 2,85 m por 2,40 m, certo? Então ele colocou essa mesinha aqui, aqui tem a porta, fogão, pia e geladeira. E aí agora a gente vai refazer isso daqui pra gente ver se dá certo isso, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho a minha folha quadriculada. E aí eu imaginei que cada quadradinho desse aqui, então, eu tenha 10 centímetros. Eu vou colocar como 10 centímetros, você pode colocar como 5 centímetros, como 20 centímetros, aí como você achar melhor. 10 centímetros é uma medida bem bacana, tá? Então, voltando aqui, ó, nós temos 2,40. Então, nós temos a cada 10 quadradinhos, 1 metro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 metro, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 metros e 40. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós temos essa parede aqui, 2 metros e 40. Aí, temos 2,85 aqui, ó, desse lado aqui. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é 80 centímetros e meio. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Então, ó, 8 centímetros e meio. Eu peguei metade só desse quadradinho, porque se fosse até aqui era 2,90, então eu peguei metade dele. Então, essa cozinha vai até aqui e descendo até aqui. Você pode usar régua, eu não tô usando, mas você pode usar, tá? A espessura da parede é 15 centímetros. A gente vamos fazer com 10, porque pelo menos fica mais fácil pra gente ver. Então, é a espessura de um quadradinho. Tô refazendo aqui, ó, essa plantinha. Então, ele faz isso, vem pra cá e aqui na lateral também faz isso, aqui. E essa parede, ó, eu não tenho essa medida aqui, mas você, quando tirar a medida da sua cozinha, você vai ter. Eu imagino que como ela tá mais ou menos na direção aqui da geladeira, né, na proporção aqui da geladeira, ela tem uns 80 centímetros. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, que ela venha até aqui. E seguindo aqui em cima, né, nós temos a porta. Toda porta de cozinha e de entrada, ela tem 80 centímetros mais 82 centímetros mais 10 centímetros do batente. Então, nós temos 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a porta vai daqui até aqui. E aí, nós temos uma janela. Você vai ter essa medida, eu não tenho, porque aqui não tem medida dessa janela. Mas, eu já vi que ela começa depois da geladeira aqui, ó. Né? Então, ela começa depois dos 80 centímetros da geladeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, marquei aqui a janela. Agora, eu vou passar uma caneta preta para que vocês consigam ver melhor, tá? A planta. Então, ó, aqui vem a porta,
Aqui nós temos parede, a parede vem pra cá. Aqui nós temos a continuação dessa parede, aqui. Aqui nós temos a janela e a porta vem até aqui. Bom, essa janela, né, tá marcando que ela tem mais ou menos o tamanho da pia. Só que na hora que a gente colocou a porta aqui, porque a porta vem até aqui. Deixa eu... Peraí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a porta faz isso e ela... Esse espaço aqui significa que você não pode usar da porta de jeito nenhum. E a porta acaba aqui, e aqui a gente tem a parede, certo? Montamos nossa planta. Eu não finalizei ainda com a janela, porque eu vou mostrar pra vocês que tem um erro aí. Ótimo. Então, nós temos... Deixa eu anotar aqui. 2,85 por 2 metros e 40. Tá de cabeça pra baixo pra vocês, mas agora dá pra vocês perceberem, né? Beleza. Então, vamos começar a projetar. O ideal seria que a gente tivesse feito pedacinhos de móveis, mas eu vou desenhar aqui para ficar mais rápido. Então, aqui ele colocou uma geladeira, uma pia e o fogão, certo? O fogão tem 60 centímetros e ele tá bem ao lado da porta. Então, 60 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer aqui o fogão em verde. O fogão tem 60 por 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o espaço do fogão. Lembrando que esse fogão, ele ficaria bem na porta, bem coladinho na porta aqui, que não é o ideal, né? A ponto de, se por um acaso um cabo da panela estiver desse lado, quando você abrir a porta, você pega o cabo da panela. Então, ó, aqui é o fogão. E aí, vamos fazer a geladeira em vermelho. Aqui ele colocou fogão ao lado da porta e a geladeira do outro lado, né? Então, a geladeira a gente tem que colocar por volta de 70, 80 centímetros, porque embora ela esteja super unida aqui, todo mundo sabe que a geladeira precisa de um respiro, porque não é toda geladeira que pode ser embutida. Então, nós temos 80 centímetros para a geladeira. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vem aqui e geralmente ela tem 70 centímetros de profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aqui a proporção da geladeira. Agora, dá uma boa olhada aqui nessa cozinha, né? Por isso que eu nem desenhei a janela ainda. Sobraram aqui, entre o fogão e a geladeira, 40 centímetros. Dá pra fazer isso aqui? Dá pra colocar essa pia em 40 centímetros? É claro que não. Tá aqui, ó. Nós fizemos na proporção correta e a gente consegue ver que esta cozinha aqui, com 2,85 m, com essa porta aqui, não cabe uma geladeira, um fogão e uma pia. Tá aqui, ó. Nós fizemos isso. Tem 2,85 m essa parte aqui, essa aqui, e não cabe. Tá aqui, ó. A pia é esse espaço que sobrou. Então, assim, vocês conseguem ver a importância da gente fazer a planta e fazer as coisas com a devida proporção, porque você pode pegar uma plantinha dessa na internet e achar que essa cozinha de 2,85 m por 2,40 m é uma super cozinha que cabe bastante coisa e não cabe nada. Não dá nem pra você colocar essa disposição que a pessoa sugeriu aqui. Vamos continuar fazendo essa planta, ó. Continuando aqui. Mostrando aqui pra vocês, ó. Agora tá de cabeça pra baixo, né? Então, peraí. Pronto. Então, ó, continuando. A gente já viu que a pia não cabe nesse pedaço aqui. Então, ele colocou aqui uma mesinha, certo? Sabemos já que pra ter uma mesa de 4 lugares, essa mesa tem que ter pelo menos 1,20 m, certo?
Então, 1,20 m por 80, 70, no mínimo. Então, vamos lá. Então, a mesa tem 1,20 m. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vem até aqui. Por 80, a gente viu que a cadeira ainda está dentro da cozinha. Aqui, ó. Ela não está para fora. Então, tem mais ou menos uns 30 centímetros, porque ela tá fechadinha para dentro, mas ela aberta fica metade para dentro da cozinha e metade para o corredor da sala. Então, vamos colocar 30 centímetros. 1, 2, 3, 30 centímetros. E a mesa tem 800, quer dizer, 80 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui é o tamanho da mesa. Vou fazer em azul, pra gente poder visualizar. Tá aqui, ó. Azul. Cada cadeirinha tem 55 centímetros a 60 centímetros. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está a cadeira, parte dentro da mesa e parte fora. Certo? E aí, agora, me digam vocês se tem condição de comer, né, e ter apenas 30 centímetros, que é o que sobrou aqui no quadradinho. Então, tem 3 quadradinhos, 1, 2, 3, e cada um tem 10 centímetros, então sobraram 30 centímetros de passagem de frente para o fogão. Não tem espaço para colocar a pia desse lado, e embora a planta que a pessoa tenha feito, né, dá uma sensação de que tem um espaço bem grande aqui da ponta da mesa até o final, você vê que a mesa ocupa quase metade do tamanho da cozinha, na verdade, né? Então, esse espaço que ele desenhou aqui, né, dessa paredinha que tem esse espaço enorme, quase do tamanho da mesa, ou até maior do que a própria mesa, você vê que isso aqui não acontece. Então, por que aconteceu isso? Porque ele fez os móveis dessa cozinha fora de escala. Isso é uma coisa que geralmente acontece nas plantas das construtoras, porque o quarto é muito pequeno, então eles têm que colocar móveis de dimensões não comerciais para ter a sensação de que o quarto é super grande, entendeu? Então, eu fiz isso daqui para mostrar para vocês a importância da gente fazer as coisas em escala. Então, eu fiz junto essa plantinha para que vocês vejam como é simples fazer em escala uma plantinha usando um papel quadriculado. Nesse caso aqui, ó, para poder facilitar, deixa eu pôr mais pra cá, né? E você não ter que ficar desenhando várias vezes, uma coisa bacana seria você, por exemplo, a gente já fez esse fogãozinho aqui, por exemplo, certo? Então, você faz esse fogão na medida certa e recorta, que foi o que eu sugeri com aqueles papeizinhos para recortar na outra aula, tá? A leitura do complementar do módulo 3. Aqui, ó, essa aqui você já sabe que é uma geladeira, e aqui você já sabe que é uma mesa. Parece corte e costura, né? Mas é muito mais simples você fazer desse jeito. Beleza. Agora, a gente desenha novamente uma planta por cima desse. Vou pegar aqui um outro papel. Cadê? Vou passar por cima aqui só pra gente poder facilitar, tá? Só pra poder poupar tempo, ó. Então, a gente tem isto aqui. Isto. 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 E aqui a porta. Aqui provavelmente vem a ser a janela. E agora, a gente pode, com esses pedacinhos de papel, verificar o que cabe e o que não cabe. Eu vou fazer essa pia em roxo, e a pia tem que ter no mínimo 1,20 m, né? Então, por 60. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a pia tá aqui.
Beleza. Agora, com essa nova plantinha, né, já em escala, e você com esses pedacinhos de móveis, né, que você recortou e que já estão em escala, você consegue ver o que cabe e o que não cabe. Então, de repente, o ideal seria que a gente colocasse a geladeira nesse ponto, né, o fogão, ele poderia vir mais pra cá, e de repente a gente poderia ter a pia aqui em alguma coisa em L, onde viria essa parte do fogão. E aí você pode desenhar o restante. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu pegar uma outra canetinha cinza pra gente poder fazer, pegar esse marrom aqui pra gente poder fazer os armários, tá? Então, ó, vamos supor que aqui a gente deixasse a geladeira com respiro e aqui a gente começasse os armários, viesse pra cá, ele faz um L aqui, aí aqui vem o fogão e aqui a gente vem com mais um pedacinho de armário. Aí, temos aqui essa mesa. Aí, nesse caso, a gente pode até colocar a mesa mais pra cá, sabendo que essa cadeira vai ficar perto do corredor, mas pelo menos a gente tem uma circulação aqui que não vai ser prejudicada, certo? Ou então, deixa eu ver um outro jeito que a gente poderia fazer isso aqui. Vamos supor que de repente a gente queira colocar... Não, a geladeira aqui não fica bom, porque na hora que você abre dá bem de cara com a geladeira, então não é legal. Se nós colocarmos essa pia nesse canto aqui, vocês vão ver que depois o fogão não cabe no canto. Então não dá pra colocar a geladeira aqui e o fogão fica meio... A não ser que ele fique bem no ladinho da pia aqui, ó. A pia fica bem espremidinha, o fogão vem pra cá, e aí você tem esse canto aqui de armário, que você só tem acesso por aqui, vai ser bem difícil acessar, mas pelo menos você tem uma ideia de como ficaria. E aí a mesa volta pra cá novamente, ó. Isso aqui é importante porque uma vez que essa porta da geladeira esteja aberta, ela tem 60 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Tá vendo? E essa cadeira estiver aberta, essa porta não vai abrir da geladeira. Então é muito importante que vocês façam a planta e que façam em proporção para que você veja realmente o que cabe e o que não cabe, beleza? Então, ensinei aqui para vocês essa parte das plantas e agora eu vou responder todas as perguntas. Então, respondi a pergunta da Carmen. Eu sei que me alonguei muito, mas era importante para mostrar para vocês isso. Então, o mais importante é vocês ficarem dentro das proporções, tá bom? Agora, deixa eu pegar aqui a outra pergunta. Espera um pouquinho, deixa eu fechar. Ótimo. A outra dúvida da Carmen. Eu tenho muita dificuldade em relação às medidas de espaços integrados. Tem alguns ambientes integrados, desde o hall de entrada, passando pela cozinha e sala de TV, que não tenho a mínima ideia de como farei para tirar essas medidas a modo de saber qual é a área de cada ambiente. Como eu devo fazer? Ó, Carmen, em ambientes integrados, você tem que tirar medida de tudo, tá? Você tem que fazer o projeto como um todo, porque senão, se você fizer, por exemplo, só a sala, por exemplo, e não pensar que ela está entrando dentro da cozinha, pode ser que o sofá fique muito perto da pia ou coisa parecida. E assim, eu não sei muito bem como é o teu ambiente, porque eu não recebi essas fotos suas. Então eu não consigo ver. Mas você tem que fazer tudo junto, tá bem? Agora vamos a segunda pergunta, da Carmen também. No apartamento, qual faria o acabamento? Haverá 2 banheiros e um lavabo. Os banheiros terão cor clara, mas o lavabo gostaria de fazer preto. Pensei no papel de parede, porcelanato, a bancada em teca, enfim. Isso, Carmen, a gente vai ver no módulo 4, porque isso trata-se de revestimentos. E agora o mais importante é a gente verificar o que cabe e o que não cabe. E aí depois a gente vai passar para essa parte de revestimentos, tá? Então na próxima etapa eu respondo essa pergunta para você direitinho. Continuando aqui a Ana, tá? Meu grande desafio está sendo a cozinha integrada. Eu sou bagunceira e quero fechar a área de serviço. O que você acha? Eu consigo colocar a máquina de lavar abaixo da janela para ganhar mais espaço? Se colocar, vou precisar mexer no encanamento? Não quero o cooktop voltado para a sala na ilha. É bonito para quem não usa muito. Só nos decorados, mas ainda me sobra uma medida minúscula e consigo fazer algo bacana com a medida reduzida? Quero colocar vinílico na sala, nos quartos e cozinha. Consigo colocar sobre o piso fio da construtora? Ah, te adoro você hoje. Muito obrigada, Ana.
É assim, ó, essa pergunta do vinílico, tudo bem, é da próxima etapa, só respondendo sim, dá pra colocar sob piso frio, existe algumas coisas que tem que fazer antes, mas aí depois eu vou falar pra você direitinho, tá? Se você quer fechar a cozinha integrada, então feche, né? Você me mandou algumas imagens aqui, mas todas as imagens que você me mandou não tem nenhuma planta, né? Na verdade, você não fez nenhum estudo. Você me mandou fotos do local, que foram as fotos que você mandou, e aí você me mandou uma plantinha feita da construtora. Em nenhum momento você me manda um estudo que você tenha feito. E aí, quando a gente combinou que nós iríamos... Desculpa, gente. E quando nós combinamos que nós iríamos fazer um ambiente juntas, era porque eu precisava que vocês fizessem esse primeiro ambiente para eu poder opinar. A Ana mandou aqui, ó, um esboço mais ou menos, né? Mas assim, nada tá no lugar, ela aproveitou uma plantinha da construtora e aí acabou não fazendo as coisas em escala. Então eu não sei quanto é que tem essa pia, se de repente essa pia tiver 1,20 m, esse cooktop não vai caber aqui de jeito nenhum. Então assim, você precisa colocar as coisas no papel para que eu possa te ajudar a gente definir esse layout direitinho, tá bom? Continuando aqui. A Ana também, posso reaproveitar o piso frio entregue pela construtora? Eu quero dar um efeito de cimento queimado no banheiro, consigo com tinta epóxi? Isso também faz parte do revestimento, então é do módulo 4, tá, Ana? Mas de antemão eu já te digo que não dá para fazer o efeito de cimento queimado em cima de revestimentos. Indo aqui, a Ana também, como distribuir bem a iluminação da sala integrada sem usar o gesso, apenas trilhos numa pegada mais industrial? Isso também é na próxima aula, tá? No próximo módulo que a gente vai falar de iluminação. E aí você vai aprender quais são os tipos de iluminação, os tipos de luzes e quanta luz você precisa. E de novo, você me mandou uma plantinha da construtora. Na ocasião, você precisa fazer o layout da sala, dispondo, né, os sofás e tudo mais, para que eu consiga... pra gente conseguir colocar a iluminação exatamente onde vai ser necessário, tá bom? Eu fiz um apartamento muito parecido com essa planta que você tá me mandando aqui, muito parecido, mas foi em Santana de Parnaíba. Vamos ver se de repente você mora lá também. A Salima, vou colocar a TV no meu quarto, bem na parede, onde a porta fica quando está aberta. Para a TV ficar centralizada, eu calculo o centro com a porta aberta ou fechada. Salima, é assim, querida. Eu entendi o que você falou. Aqui ela me mandou uma plantinha. Tá aqui, mas também não fez vocês não fizeram a lição de casa. Você não fez o layout, né? Então eu não tenho como opinar. E aí eu imagino que você queira colocar essa cama aqui. Então, na verdade, como que você deve proceder? Primeiro você tem que fazer o layout, vocês têm que fazer as plantinhas da casa de vocês. Não fica pegando essas plantinhas, essas plantas cruas e prontas e me mandando sem ter nenhum móvel neles. Vocês pagaram e investiram para poder aprender, né, como decorar. E não mandar as plantinhas para eu fazer, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de preguiça. Ó, eu vou mostrar, eu vou colocar aqui novamente, só pra eu poder mostrar aqui embaixo. Ó, então vamos lá, Salima. Ó, eu não vou entrar em detalhes aqui porque você não fez a planta e eu preciso que você faça e não que eu faça a planta no seu lugar, certo? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Então vamos lá, ó, aqui a gente tem aqui tem uma porta, né, que você tá justamente com essa dúvida. E aqui tá as janelas, enfim. Vamos supor que você ponha a cama aqui, né? Que pelo que você me falou ali, você gostaria de colocar... Aqui eu fiz sem escala, tá, gente? Então eu não contei os quadradinhos nem nada. Então, vamos supor que você queira colocar a cama nesse pedaço aqui. E você está perguntando se você deve sempre pegar a parede, né, e pegar o centro da parede e centralizar a TV, ou se você deve pegar daqui da porta, né, até aqui onde sobrou e centralizar a TV nesse espaço aqui. Como eu faria? Eu centralizaria a TV na cama. Então você pega a medida da cama, tira o centro dela e aí dispõe a TV aqui, ó.
porque tudo tem uma função. Então você tem que centralizar essa TV na cama e não pensando na parede. Mesmo que essa configuração fique com uma coisa mais ou menos assim, ó. Que você, sei lá, vamos supor que você faça um painel e essa TV fique deslocada porque a cama tá aqui, porque a cama tá pra frente. Então eu prefiro ter essa TV deslocada e centralizada na cama do que centralizar na parede e você ter que ficar olhando torto para poder ver televisão, tá bom? Agora vamos continuar aqui nas perguntas. No meu quarto tem uma porta-balcão e 2 janelinhas tipo capelinha que ficarão em uma de cada lado da cama. Imaginei que fosse isso aqui mesmo. Coloco cortina nessas janelas. Que tipo de cortina? Sim, você põe cortina nessas janelas e o tipo de cortina a gente vai ver no próximo módulo. Agora a gente está vendo a melhor disposição dos móveis, tá bem, Salima? Pois quero colocar uma cortina blackout, não sei se assim que escreve, é assim mesmo, na parede toda onde está a porta-balcão. Beleza, vamos pôr. Que tipo de iluminação uso nos criados que ficarão embaixo dessas janelinhas? Arandela ou pendente? É assim, a arandela é tudo que vai na parede, preso na parede, né? E o pendente vem do teto. Isso é uma coisa que a gente vai ver também no próximo módulo, tá bom? Mas eu gosto do pendente. Você acha que cabe uma mesa de computador no quarto, já que as janelas me limitam na hora de colocar a cama Super King? É você que tem que me falar, Salima. Você que tem que fazer a planta e você que tem que me dizer se cabe uma mesinha de computador aqui ou não. Você faz aquela disposição que eu ensinei para vocês, recorta a sua cama do tamanho que é, recorta a mesinha de computador e vai mexendo até você achar a melhor solução. Quando você achar, você passa limpo, tá bom? Minha sala tem 3 portas, uma de entrada e outra que leva para cozinha e quarto. Também tem uma janela e uma escada caracol. Acho que tenho pouco espaço para área de circulação. Posso colocar o sofá encostado na parede e fazer a circulação entre o sofá e a TV? Ou seria melhor colocar o sofá de costas para a área de circulação? Anexei a planta do quarto para você ver a janela e da sala para você ver a circulação. Estou amando as aulas, Deus te abençoe. Muito obrigada, querida. Abençoe a todos nós. A sala. E aí a Salima não me mandou a disposição, né? Então, Salima, põe esse sofá aí, põe a mesa de centro, põe a TV onde você achar que é melhor. E quando esse layout estiver pronto, aí eu tô bolando um novo link, tá bom? E aí vocês me mandam e nós vamos discutir os projetos que vocês estão fazendo. Nós vamos discutir. Eu não vou fazer o projeto para depois vocês falarem, ah, tá bom ou não. Vocês vão fazer essa distribuição de layout e eu vou falar para vocês, olha, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, é melhor a gente mudar. Eu vou sugerir a gente fazer algumas mudanças, mas eu não vou fazer o layout, tá bom? Porque é para isso que vocês pagaram e estão investindo esse tempo de vocês, tá? Da Salima é isso. Então vamos na próxima. Renata, nosso apartamento é bem pequeno, sendo assim não temos espaço para um escritório para o meu marido e também necessito de um espaço para me maquiar, certo? Então pensamos em transformar o nosso banheiro suíte nesse espaço somente com uma mesinha com o PC dele e uma penteadeira. Seria possível? Sim, seria. Outro dilema é sobre o layout da nossa sala, pois achei a disposição dela muito difícil, levando em conta as nossas prioridades, tipo uma TV de 65 polegadas, e uma mesa com medida mínima de 1,20 m por 70, o sofá retrátil, eu não sei onde colocar tudo isso nesse espaço. Essa sala tá me deixando de cabelo em pé. Segue a planta em anexo. Então vamos lá, Renata. Ó, você mandou para mim a foto da planta da construtora, né? Então, de novo, você também não fez o estudo, não fez o layout. O que eu sugiro? Pegue uma folha de papel quadriculado, coloque as medidas que estão nessa planta, nessa folha, recorte os móveizinhos e aí você vai saber definir o que cabe e o que não cabe. Recorta o seu sofá, recorta a sua mesa, recorta a TV de 65 polegadas, põe lá 1,30 m e pouco, 1,40 m, eu não me lembro quanto é que ela tem, mas põe essa medida e vai fazendo por tentativa e erro. É como eu faço. Eu faço isso com os meus clientes. Então eu pego uma planta, é claro que eu não recorto,
Mas eu vou rabiscando, rabiscando, rabiscando até sair alguma coisa que me agrade. E a mesma coisa vocês vão fazer. Isso aqui em relação à sala. A sala, ela é difícil mesmo, mas não é impossível, pelo que eu tô olhando aqui, e dá pra você fazer. Já o banheiro, se daria pra você colocar uma mesa no lugar da suíte? Daria, claro que daria. Essa paredinha aqui é fina, então ela tem bem uma cara aí de drywall, então daria pra você fazer assim. Primeiro você precisa ver se existe a possibilidade de derrubar essa parede, né? Se por um acaso você não quiser derrubar essa parede, como é que você vai fazer a disposição desse escritório lá dentro para não ficar muito claustrofóbico. 2, e aí não tem nada a ver, tem que ver mais assim a sua necessidade, a necessidade do seu marido, do que com o que eu vou falar agora, tá bom? Mas quando você destrói um banheiro de um apartamento, você desvaloriza esse imóvel. Então todo mundo procura um imóvel que tenha uma suíte, né? E nesse caso você está abrindo mão dessa suíte em prol de um escritório. Eu não sei se você tem filhos e tudo mais, se tem alguém que vai dormir nesse segundo dormitório aqui, mas por exemplo, de manhã para 3 pessoas para um banheiro só é o caos, entendeu? Então já é um banheiro com um tamanho reduzido. E aí, de repente, para 3 pessoas, escovarem os dentes de manhã, para tomar banho à noite, então assim, é pouco. E você já está investindo uma grana para poder fazer para poder ter 2 banheiros nesse apartamento, né? Eu, assim, de coração, eu não destruiria esse banheiro para fazer um escritório. Eu vou ser muito sincera, eu faria um escritório na varanda. É uma coisa legal, porque você não precisa ficar trabalhando num cubículo, no escritório, num lugar fechado. Eu acho que dá para você fazer, por exemplo, um espaço para você se maquiar com alguma coisa retrátil que venha de dentro do guarda-roupa. Eu acho que dá para você fazer isso. Ou então dá para você colocar uma mesinha na sala para servir de escritório. Esse pedaço aqui, ó, ele tem muito cara de escritório, dá para fazer um cantinho super bacana para o seu marido poder colocar o computador. Mas eu não destruiria esse banheiro, tá bom, Rê? Bom, pensa com carinho, faça o layout e aí vocês vão mandar esse esquema do layout para mim, para que a gente discuta juntos, tá bom? Juntas esse novo layout. Bom, seguindo aqui, a Carmen. Aqui, ó, o profissional da loja de móveis planejou uma parede com eletrodomésticos. No entanto, coloquei as medidas no papel, multiplicando por 10 e simplesmente não coube. A parede tem 2,31 m, a cervejeira tem 48 cm, geladeira 72,5 m, forno elétrico 60 e a adega 28. Deixei 10 centímetros de distância dos lados direito e esquerdo da cervejeira, com mais 20 centímetros de distância entre a geladeira e o forno elétrico, pois sobrariam somente 18 centímetros e não caberia nem a adega, que tem 28, muito menos aquela bancadinha com armários inferiores e aéreos. O que está errado, o profissional ou eu? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui o que a Carmen fez. A Carmen fez um pequeno estudo num papel quadriculado. Ela pegou aqui, ó, cada quadradinho aqui ela fez como se fosse... cada quadradinho grande ela fez como se fosse 10 centímetros, né? Então ela pegou e colocou aqui 2,31 metros, e aí foi colocando cada coisa uma ao lado da outra para ver se caberia. Vou mostrar para vocês o que o cara da loja de planejados mandou para ela. Ó, ele mandou isso aqui, tá? Então, pelas contas da Carmen, nós temos o seguinte, deixa eu só ver se tá certinho aqui, tá? Nós temos essa cervejeira com 48 centímetros, tá? Então, ela tem ponto 48, ok? E aí, essa cervejeira, ela pede 10 centímetros de espaço de cada lado no manual do proprietário dela. Então, é ponto 48 mais ponto 20. Nós temos ponto 68. Aí, nós temos essa geladeira aqui, que não é uma geladeira de embutir, então, portanto, ela não pode ficar desse jeito de jeito nenhum, porque senão você, além de consumir uma luz assim fenomenal, ela vai estragar com muita facilidade e a garantia não vai cobrir quando você chamar o técnico aí. Então, ela pede, os vãos, né? Quando ela não pede vãos na lateral, ela pede um vão superior. Mas vamos supor aqui que ele colocou
ponto 72,5, né? Mais ponto 72,5, que é o tamanho da geladeira, né? E é claro que ela não vai ficar completamente embutida nisso. Vamos colocar pelo menos uns 3 centímetros de cada lado? Então, mais 0,06 centímetros, 1,465. Aí nós temos os fornos aqui, que tem 60 centímetros, então mais 0,60, 2,65 metros. Eu já te falo que esse garrafeiro aqui em cima dos fornos e do lado da geladeira, só se for para você fazer uma produção de vinagre aí, porque todo vinho que você puser aí vai estragar. Por causa do calor dos fornos, do calor da geladeira, não pode fazer uma adega, um lugar de vinhos perto desses eletrodomésticos de jeito nenhum, tá bom? Então nós temos 2,65. Então nós temos aqui da sua adega, deixa eu pegar aqui, a adega tem 28 centímetros, né? Então nós temos aqui mais 0,28. Nós temos 2,34. Então nós já acabamos com o espaço da parede, somando só os eletrodomésticos, e eu não tô somando, por exemplo, os fiancos dos armários, né? Porque pelo que eu vejo aqui, eles têm 18 milímetros. Então a cada armário aqui tem 3 centímetros, 3,5, 3,6, mais 18 milímetros aqui, mais 18 aqui, mais 18 na geladeira. Então não adianta, porque isso vai somando. Então, além de não caber todos esses elétrons aqui nessa parede de 2,31, isso aqui não caberia de jeito nenhum, e a Carmen está corretíssima quando ela pega o projeto dela e coloca no papel para saber se cabe. Lembra da cozinha que nós fizemos aqui, onde não cabia a pia entre o fogão e a geladeira? Então, às vezes pode acontecer isso. Eu tenho duas coisas para te falar, né? Ou essa parede que está aqui não tem 2,31 metros, e eu acho que é isso que está acontecendo, ela está com um tamanho maior, ou então esses elétrons foram postos aqui sem a dimensão correta. Mas pela proporção eu acho que eles estão corretos sim. Eu acho que é essa parede que está com um tamanho maior do que os 2,31 que você passou, tá, Carmen? Beleza, continuando aqui, a Márcia. Vou começar a construir, tô com dúvida sobre a cozinha que será integrada com a sala de jantar. Vou mandar a planta. Qual o melhor layout para os móveis? Me diga você, Márcia, qual que é o melhor layout para os móveis. Ela me mandou já uma plantinha aqui onde tem uma espécie de um layout. Eu não sei se te agrada esse layout ou não, mas é você que tem que ver se esse layout tá te agradando ou não, porque você é a decoradora da sua casa e você é que sabe as necessidades dos ambientes, né? Embora goste de piso de madeira, acho que seria melhor um piso frio por causa da cozinha. Qual seria melhor para não ficar escorregadio? A gente vai ver isso na parte de revestimentos, que é no módulo 4, tá? Mas você pode, por exemplo, colocar um porcelanato amadeirado, que você teria essa cara de madeira e ainda assim poderia colocar na cozinha. Vamos fazer uma ilha. Meu marido quer que coloque o cooktop nela e a pia no balcão ao lado da janela. Eu acho que não é prático, pois deve ser um vai e volta entre o fogão e a pia. Seria melhor os dois estarem lado a lado? Lá na disposição de cozinhas, no layout, na lição lá no vídeo da disposição de cozinhas, eu falo para vocês que a melhor disposição é a disposição em triângulo, né? Então, por exemplo, ó, aqui tá a geladeira, vou aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui tá a geladeira. Então, nesse caso, você tem, né, o fogão, pia e geladeira aqui, você não faz um triângulo. O melhor jeito, né, seria colocar, se você colocasse o fogão aqui, você teria um triângulo entre o fogão, a pia e a geladeira, e aí estaria perfeito. Mas eu, Elaine, eu não colocaria o fogão na ilha, eu colocaria a pia. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Porque o fogão, ele espalha gordura, né? Então, essa coisa de você colocar as cadeirinhas aqui enquanto alguém está cozinhando, isso é impossível, porque essas cadeiras vão ficar cheias de gordura, vai engordurar aqui o chão em volta. Então, eu prefiro quando o fogão fica próximo da parede, porque ele é mais prático, ele é mais bonito na ilha, é verdade, mas ele é mais prático quando você coloca ele na parede, porque aí é só uma parede para você limpar e pronto.
E aí você coloca a pia na ilha, coloca a lava-louça, porque assim, louça e ilha e pia não combina muito bem, sabe? Então você tem que ter uma lava-louça para você poder tirar toda essa louça e poder colocar, porque afinal de contas você tem um ambiente assim super integrado e não dá para você ver televisão aqui ou ter um jantar com a pia cheia de louça. Então você tem que se policiar nesse quesito, tá? Outra coisa de colocar o fogão na ilha seria você colocar uma coifa de ilha, e aí você tem um pendente da sala de jantar muito próximo dessa coifa, e aí você fica com duas coisas penduradas que eu, Elaine, não gosto. Então eu prefiro colocar o fogão na parede, tá bom? Próxima vez, faça o layout, e aí você me fala do layout que você fez, se você curtiu ou não, e aí eu te ajudo a gente fazer esse novo layout juntas, tá bom? A Ana Maria, deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá. Estou fazendo o seu curso e gostaria de uma orientação na divisão de cômodos. Eu irei começar uma reforma para poder fazer uma sala e um quarto. É assim, Ana, o nosso curso é de decoração de interiores, né? Então, a gente está fazendo a decoração dos ambientes que já existem. Eu não consigo falar para você qual que é a melhor disposição desses quartos, mas eu vou te dar uma dica de como é que você pode resolver isso. Se você fizer uma plantinha do que você tem hoje, né, e fizer a disposição do layout ideal para sua casa, automaticamente, vamos supor que hoje você tenha, sei lá, hoje o teu quarto tá aqui, deixa eu ver se tá dando para pegar aqui essa imagem, só um minutinho. Beleza, então, vamos supor que hoje o seu quarto esteja aqui, que aqui de repente tem, sei lá, um começo de uma sala, só um exemplo, tá? E aqui de repente tem um espaço aqui que começa uma cozinha pra cá. Eu não sei muito bem como é a sua casa, mas é só um exemplo. Então, aí você tem que ver o que é mais importante para você. Vamos supor que para você seja o mais importante o seu quarto. Aí você pega e fala assim, não, vou remodelar os ambientes, então para mim o mais importante é o meu quarto. Então o que você faz? Bom, eu já imaginei então que aqui eu vou colocar um armário e que aqui eu quero uma mesa aqui, e aqui eu quero uma cama maior de casal, e aqui eu quero não sei o que, mas eu gostaria de ter uma sapateira aqui. Aí você já viu que nesse espaço que você não tem, não cabe. Então talvez seria mais interessante se você viesse com essa parede para cá, para poder aumentar o quarto, e aí você teria, por exemplo, um armário maior e uma sapateira. Aí, mas de repente o quarto para mim não é importante, mais importante para mim é a sala. Ótimo. Então você pega, faz a disposição da sua sala e aí você vê se você quer diminuir esse quarto ou não. Eu acho que o mais importante é você fazer o layout de tudo, fazer a distribuição dos móveis que você tem, ver o que é mais importante, se é crescer a cozinha, se é crescer o quarto, porque uma coisa é certa, né? Você já tem um espaço num terreno. Você está pensando em só, né, fazer a distribuição novamente dos cômodos. Então, assim, não tem muito para onde correr em termos de tamanho. Provavelmente você só vai empurrar uma coisa um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá. E o que vai te ajudar nessa orientação de como você deve empurrar essas coisas é o layout. Então, se você de repente priorizar o quarto, você sabe que você vai ter que pegar um pouquinho da sala para poder arrumar o quarto. Ou então, se de repente você arranjar uma boa disposição na cozinha que seja bem compacta, dá para você diminuir a cozinha e aumentar a sala. E assim por diante, tá bom, querida? Agora vamos aqui, deixa eu minimizar aqui, para cá. Esther, eu gosto de algo moderno, mas como descobrir o estilo para decorar nossa casa sem misturar muito? A gente vai falar sobre estilo no próximo módulo, tá, Esther? O que me diz sobre rodapé embutido quanto à instalação e manutenção? Isso também é um acabamento, então a gente vai falar no próximo módulo. Mas você já me fez essa pergunta antes, e eu já te falo que o pedreiro tem que ser bom, né? Você falou que você tem um pedreiro super bacana aí na sua casa, então se ele for bom, eu acho que fica bacana sim. Em relação à iluminação dos cômodos, saber o que fica melhor. Então a gente vai ver no próximo módulo que a gente vai falar sobre iluminação, tá? Luz amarela, luz neutra, luz branca, a gente vai falar sobre tudo isso.
Para os quartos um porcelanato amadeirado se torna enjoativo, a gente também vai falar de revestimentos no próximo módulo, tá? Posso colocar rodapé de poliestireno branco, sendo as portas em madeiras? Pode, mas a gente vai falar no próximo módulo também, tá, Esther? Voltando aqui, Esther, vê se você não tem um ambiente na sua casa que você não gostaria de fazer o layout para você aprender a decorar esse ambiente. É bacana, eu sei que você está super preocupado em relação aos acabamentos que você vai utilizar na sua casa, mas é bacana que de repente você faça, né, a decoração de um ambiente na sua casa sozinha, para que você aprenda a fazer os demais ambientes também. Isso não se resume só em revestimentos, mas você aprender a decorar mesmo, colocar quadros, combinar as cores e tudo mais. Então pensa com carinho num ambiente que você tenha, para que você faça junto com a gente a decoração desse ambiente do começo até o final, tá bom? Renata, na live sobre banheiro, você usa como exemplo 2 modelos, um quadrado e um retangular. O banheiro social do apartamento da minha mãe é do modelo quadrado, com esse mesmo layout que você desenhou. Essa parte que está disposta no lavabo tem apenas 70 centímetros e a parte que tem a bacia tem 1,50 m. No futuro, iremos reformar e pensamos que para um melhor aproveitamento do espaço, poderemos inverter a posição do lavatório e do vaso, pois daria para fazer uma bancada maior com um armário embaixo dela e também maior com um armário embaixo dela, também maior. Sem falar que onde atualmente está o lavatório tem um basculante irritante que começa bem do teto e impede até de fazer uma parede de sanca de gesso para iluminação acima da bancada. Minha dúvida é, fica estranha a bacia de frente para a porta? Tipo, você passa no corredor e olha para o banheiro e tá lá o vaso sanitário bem de frente? Fica bem esquisito. Eu acho que existe um outro jeito pra gente fazer um layout desse banheiro aí da sua mãe. O que eu te aconselho? Eu aconselho você a ter o seguinte pensamento. Eu não sei quanto é que tem o banheiro da sua mãe, né? Mas o que eu te aconselho a fazer? Pega um papel quadriculado, faz a disposição das medidas do banheiro da sua mãe, recorta as privadinhas, a pia e o box de 80 por 80 e vai fazendo tentativa e erro. E considere de repente deslocar um pouquinho a porta, porque às vezes você tá assim presa, né, de repente numa porta do banheiro que tá aqui. E de repente essa porta, ela pode ser deslocada, ela pode ser mudada de lugar, ela pode ser deslocada um pouco para cá, ela pode abrir nesse sentido. Então talvez é uma coisa bacana de você pensar, entendeu? De deslocar a porta e rearranjar. Quanto a janelinha que tem aqui sobre a sanca, não tem problema. Faz uma espécie de um cortineiro, né, maior e faz o teto de gesso e põe um afastamento onde está esse vitrô e aí você continua podendo colocar o forro de gesso com a iluminação embutida do mesmo jeito, tá bom? Continuando aqui, Verônica. A Verônica, ela fez o layout e eu fiquei super orgulhosa, Verônica. Ó, a minha cozinha é toda de azulejo grafite, tornando esse ambiente escuro. Pensei em colocar gesso lento nela toda e um revestimento chamativo em cima da bancada. O que você acha? Eu vou explicar para vocês o que é gesso lento. O gesso lento é como se fosse uma camada de gesso que é posta por cima do próprio azulejo. Dá para fazer isso? Dá. Você tem que bater em todos os azulejos para saber se não tem nenhum oco. O que tiver oco você tem que arrancar para poder preencher com gesso também, porque senão mais para frente eles acabam saindo e estraga a parede toda, tá? Um revestimento chamativo eu acho bacana, a gente vai ver isso no próximo módulo, tá, Verô? Meus armários da cozinha vão ficar uns 30 centímetros abaixo do teto, vai terminar na altura da viga aparente, como a foto mostra. Então, ó, ela mandou aqui umas fotos. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo virar aqui porque tá de cabeça para baixo. Bom, é o seguinte, isso daqui é um layout, é uma elevação que ela fez. Eu vou explicar para vocês o que é uma elevação. É assim, ó, peraí, deixa eu ver se eu pegar uma planta aqui, só um minutinho. Aqui tem uma outra elevação. Beleza.
Então a Verônica fez uma planta aqui e aí ela pegou o papel quadriculado. Então ela pegou, por exemplo, cada quadradinho pequenininho desse daqui tem 10 centímetros, como eu tinha feito. E aí não deu para fazer a planta aqui, mas ela emendou, ficou perfeito, tá? Então aqui ela já viu que tem 90 centímetros por 1,40 m a mesa. Então aqui tem, né, uma bancada em L. Aqui veio a pia nessa bancada em L. Ela fez uma outra bancadinha aqui com 40 centímetros, onde ela colocou uns banquinhos. E desse lado aqui ela colocou geladeira, despensa e fez um armário curto aqui. A distância entre esse armário e aqui ficou com 20, 40, 60, 80, 90 centímetros daqui. E por isso ela fez esse armário mais estreito aqui em relação à despensa, tá? Aí é o seguinte, as outras imagens, ela tá mostrando esse pedaço aqui da despensa com a geladeira, como que ela pensou. Então, é essa imagem aqui, ó. Tá de cabeça para baixo, mas dá pra imaginar, tá? Então, ó, ela colocou geladeira, aí tem a despensa, então a geladeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela deixou um espaço de 90 centímetros para a geladeira. Aí veio a despensa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 80 centímetros ela fez a despensa. E aí tem um balcão baixo, que tem o gaveteiro com 40 e mais duas portas com 50 centímetros. Essa aqui ficou um pouquinho maior, 60 e 50. Ela colocou um filtro na parte de cima, que ela desenhou meio que uma fruteira. E na parte de cima aqui tem essas 3 portas, né? E aí ela fez um roda-base aqui embaixo, onde tem geladeira não vai roda-base, tá? Então esse roda-base aqui ele iria só a partir do armário. Então ela desenhou de frente como ficariam a disposição desses armários dessa planta aqui, ó. Peraí. Ô, caramba, desculpa, gente. Peraí. Dessa planta aqui. Então é esse pedaço aqui que ela desenhou. E aí ela tem um outro desenho que é deste pedaço aqui, ó. Que é essa. Que eu queria muito conseguir virar aqui, mas não dá. Então aqui ela fez só o pedaço da pia, esse pedacinho aqui, que é este pedaço, peraí, ó, esse pedacinho aqui que ela fez, como que seria essa frente da... Caramba. Como seria essa frente da pia aqui. E aí ela fez, peraí, deixa eu tentar arrastar aqui. Aqui, ó, fogão. Então ela deixou 15 centímetros aqui de armário, colocou o fogão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 centímetros. Aqui nós temos o gaveteiro, que ela fez com 50. E aí depois aqui veio porta e porta, e aqui vem a lateral do armário. Olhando na parte de cima, a gente tem aqui portas, tem prateleiras aqui desse lado e aqui tem prateleiras de vidro desse. Então assim, eu fiquei super orgulhosa da Verônica, porque ficou muito legal e a disposição da cozinha ficou muito legal mesmo, muito legal. Eu acho assim, essa parede aqui só que tá um pouco vazia, né? Ficou um espaço muito grande aqui, daqui pra cá. E aí ela me mandou uma foto dizendo que da pia, né, e dessa mesa, ela tem esse visual aqui que ela mandou. Peraí. Ela tentou fazer aqui uma perspectiva também, né? Aqui tá invertido, porque a despensa tá desse lado, e desse lado aqui é que tá essa parte. Aqui tem uma viga, que ela falou que ia ficar os armários mais baixos mesmo. E aqui é um esboço que ela começou a fazer. Então, é um estudo onde ela começou, não, vou colocar isso daqui mais pra cá, mais pra lá. Que é esse o estudo que eu pedi para que vocês fizessem. E aqui numa outra pergunta, ela perguntou se a circulação ficou aceitável. A intenção da pia na posição do desenho é que minha cozinha não tem janela. Então quem lava a louça fica de cara com a parede isolada. E a nova visão de lavar louças é a imagem que eu vou mandar abaixo. Então, quando ela lavar a louça, então, agora ela vai ter essa visão aqui que ela prefere.
E o fato dos azulejos dela serem escuros, ela vai dar um gesso liso aqui, um gesso lento, e aí tudo vai ficar branco e ela pode pintar da cor que ela quiser. Eu curti bastante, Verônica, eu curti bastante mesmo. Tem alguns detalhes, mas aí eu acho que eu vou pensar direitinho e vou falar pra vocês na próxima live. Mas eu acho que tá muito legal e fiquei muito feliz, tá?